numa escola de arte. Nasceu artista. Zumblik é dono de uma extensa obra plástica e pictórica de imenso valor cultural e popular. O grande retratista e realista tinha um traço único, de um talento superlativo, de uma densa fidelidade ao real, mas também de uma inusitada reverência ao caricato, como no caso de suas carrancas. Sérgio da Costa Ramos, jornalista. A figura dele, a figura humana dele, era assim, uma pessoa de uma extrema educação, um cara muito gentil. Eu conheci o Zumblik quando eu era presidente da Associação dos Artistas. Ele queria fazer uma mostra dele aqui, tipo de uma retrospectiva. Aí eu concordei, foi em 86. Eu lembro que ele trouxe assim, um caminhão cheio de obras, veio umas luminárias, assim, tanto quanto rústicas, luminárias, umas latas. Aí ele deixou tudo montado. Eu cheguei lá, achei que não dava. Aí eu tirei todas as luminárias, refiz toda a exposição, tentei dar assim, uma certa cronologia por períodos, né? Por temas, e o Zumblik ficou tão encantado com a montagem que eu fiz. Qualquer outro artista teria achado que eu fiz uma intrusão, não. Mas ele achou ótimo, ficou muito contente e acabou ficando uma exposição bastante bonita. Eu, na época, até fui criticado pelos jovens que frequentavam o UDESC, achando que eu não deveria ter feito a exposição. Havia uma certa resistência à pintura academizante, assim. Mas eu achava que ele tinha todo o direito. Sim, ela leva, através do tempo, essa coisa de uma alma que se diverte com as coisas simples, pequenas coisas, que são, muitas vezes, ao questionarem a obra dele, as pessoas não estão entendendo o quão próximo das coisas e das pessoas ele estava. E o Zumblik é um artista que a gente sente, né, que há, sem dúvida, uma defasagem em relação ao que estava se fazendo na época. Mas era o que ele fazia como uma pessoa. E eu conheci ele já maduro, idoso, né? Isso, eu lembro que o Arrellaus falava dele vindo ao longo do tempo, isso, né? Então, os ecos do modernismo, eles não chegavam ou eram rejeitados em outras regiões, né? O modernismo tem uma certa aversão a essa coisa da narrativa, mas o Zumblik assumiu claramente uma intenção de registro, de narrativa e de fazer com que o trabalho dele fosse colocado em função de registrar tradições, né? Tradições populares, as danças, os costumes. E se isso, de certa forma, compromete um pouco a autonomia plástica da obra, ela, por outro lado, nos traz um trabalho que tem uma atmosfera, tem um clima, é inquestionável o talento do Zumblik em registrar essas cenas. Eu acho que isso é aquele repórter que o artista pode ser, da sua realidade, do seu tempo e da sua vida, que ele vai colocando, né, diferentes momentos da sua cultura e da sua vida próxima ali. Então ele passa a se tornar um comunicador com os outros momentos dessa estação que a gente está vivendo, né? E como ele dominava muito bem o desenho, para ele era muito fácil esse foco no cotidiano. Tudo que acontecia, ele passava com muita rapidez para o papel e do papel transformava numa pintura. Por isso esse olhar que ele tem de cronista do cotidiano. O estar mostrando na pintura dele aquela coisa animada e divertida, como a alma infantil pode ver nas coisas, já é uma contribuição. É um olho animado, esperançoso com a humanidade que ele tinha. Isso, para hoje, é até talvez uma visão meio assim visionária, né? Mas ele sempre correu meio que, eu diria que, paralelo a isso tudo. Ele sempre teve um foco e traçou uma linha, e ali ele foi sempre trabalhando com o mesmo tipo de projeto. Ele não era um artista assim inquieto, pelo menos na obra dele não mostra isso. Acho que ele fez um trabalho que realmente se impõe pela autenticidade, é um trabalho, é a visão de mundo dele, né? Existe o próprio Valmir Ayala, elogiou uma vertente expressionista na obra dele. Zumblik está para Tubarão como Portinari está para o Brasil. É positivo que cada comunidade tenha seu artista, a voz ou a expressão mais coerente de sua realidade social. Zumblik é bem isso, e a partir de Tubarão é ilustrador da história e dos costumes de todo o estado. Valmir Ayala, crítico de arte.
Um dia à tarde eu anunciei em Brasília, lá no gabinete do Espiridião, que havia conseguido no Ministério da Educação e Cultura a importância de R$410 mil para o início da construção do Museu Willy Zumblick, uma vez que ele tinha um orçamento maior do que esse recurso financeiro que havia sido disponibilizado pelo ministro. Em chegando em Tubarão, no dia seguinte, ele vai à prefeitura e me presenteia com isso aqui, aonde eu chego com o museu na mão direita e chego na mão esquerda com o dinheiro necessário para a construção para o início das obras do museu. E Santa Catarina, todos nós sabemos, infelizmente, é um estado muito ingrato com a sua memória, né? E eu sei que existe um museu lá em Tubarão, do Zumblick, já é uma boa iniciativa, mas me parece que esse museu deveria de obedecer a normas técnicas, tal, não sei se é o caso. E eu fiquei achando aquilo estranho, porque era uma coisa futurista para uma pintura que não estava trabalhando com o tempo, né? E acho que quem fez aquele centro cultural, ou o projeto daquele espaço para instalar a obra dele ali, viajou mais do que ele, até porque botou ele numa escala, sei eu, lá, rocambólica para o espaço, né? Quando ele se divertia com a terra, com o chão, com as crianças. Para ele, né? Ele esperava isso, certo? Eu acho que ele deve ter passado para outra vida satisfeito por ter deixado as suas obras, né, para a comunidade dele. Como ele conseguiu colocar no museu, que foi feito para ele, né? E eu acho que aí ele se realizou. Mas é tão diferente o espaço que para instalar ele naquele espaço, a coisa parece que confunde mais do que ajuda a obra dele. Eu fiquei assim muito preocupado, porque o museu estava precisando de um cuidado, o museu estava praticamente abandonado. As obras deles em processo de deterioração lamentável, né? Dando-se assim, a impressão muito nítida de que as autoridades de Tubarão e de Santa Catarina, por que não dizer, não estão conscientes da importância histórica, não é, artística e cultural da grande obra do Willy Zumblick. A razão dele ter deixado de pintar, ele levou com ele. Só ele vai saber, porque ele nunca nos disse o porquê. E nós acreditamos que ele tinha uma vontade imensa de ter os quadros dele expostos aqui em Tubarão para a eternidade, alguma coisa que nada é eterno, mas que, né, que ficasse. Mas acho que é um exemplo até ser seguido por outros lugares de tentar criar um espaço onde a produção artística local possa ser mostrada. Diante da obra de um Zumblick, de exuberante marca pessoal, mas seguidora daqueles princípios que dão à pintura o direito de assim ser chamada, o nosso coração encontra conforto. Guido Mondim, artista plástico e político. Eu acho que ele pintou sempre. Até a inauguração do museu. Naquela semana da inauguração do museu, ele não terminou um quadro, que ainda ele se encontra com o Raimundo que está com ele, esse quadro. Ele não acabou o quadro. Eu acho que é dos poucos que não está acabado, é esse quadro. Porque quando a inauguração do museu foi dia 26 de setembro de 2000. Né? E no dia seguinte ele fechou o ateliê dele. Ele arrumou todos os pincéis, e palhetas, e quadros, ele acomodou tudo. E ali em diante ele não fez mais nada. Ele não pintou nem mais um rabisco, nada. Ele, simplesmente a vida dele como artista terminou naquele dia. Um cidadão que sonhou ser caminhoneiro, que virou um pintor reconhecido internacionalmente, um autodidata, e que contou como ninguém a história de Santa Catarina, eu me sentia no dever de ouvi-lo para aprender muito dos ensinamentos do mestre Willy. Eu diria que Willy Zumblick, na verdade, foi o cidadão que projetou a então Cidade Azul, Tubarão, a nível de artes plásticas, para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. E respeito, tinha muito respeito pelas pessoas, em cor, e raça, e religião, e não interessava para ele. Figadalmente leal, né? Apaixonado pela esposa Célia, pai de família, avô, bisavô, enfim, um homem da sua cidade, leal. Ele era uma pessoa muito admirada por todos em Tubarão pela simplicidade e modéstia dele e da Célia. Um cavalheiro. E a Célia era muito comunicativa, sempre rindo, sempre alegre. Ela era pequenininha, baixa, e ele alto, magro.
Mas era um casal inseparável. Uma das coisas que me chamou a atenção durante a produção dessa reportagem, que inclusive vai ser o gancho de toda essa reportagem que eu estou fazendo, era o amor que um tinha pelo outro. Assim. Foi uma coisa muito fascinante. Que todos os filhos, todos os amigos, todas as pessoas que conviviam com ele falavam que um foi feito para o outro. Foi um grande pai de família, um grande marido, mas sempre com ela ao lado. Entende? A gente sempre diz que ela era a âncora dele, que lógico, na vida sempre tem os percalços, e ela sempre do lado dele toda a vida. E ela também para eles foram um amor, eles viveram 63 anos juntos, né? Então eles tinham uma amizade, um amor muito grande. Também puderam, né? Com todas as décadas que viveram juntos, tanto que quando um não estava bem de saúde, o outro logo acusava o golpe também, né? Os dois tinham que estar... Eu percebia muita sintonia dos dois. Os dois sempre juntos, na ótica, ela sempre apoiando muito a obra dele, toda a ação artística dele. Foi nela que ele encontrou o seu principal apoio. E naquele dia eu percebi que ele, olha, encerrou. Não precisou me dizer isso, deu para entender? Aí ele começou a definhar, ele não queria sair mais, ela era tudo para ele. Neste dia, eu fiquei convencido que ele se sentiu enganado. Não podia acontecer isso. Ele tinha que ir antes. Ou, o ideal, né, os dois juntos. E uma das coisas que me chamou muita atenção durante a produção dessa reportagem foi uma entrevista que eu fiz com a filha, que ela lê a carta que ela achou, porque quando o Vili soube que ele estava com problemas de saúde, ele espalhou pela casa várias cartas, assim, que ele achou que ele fosse morrer antes que ela. Só que ela foi antes que ele. E depois que ele morreu, os filhos foram na casa retirar o material dele e tal, e recolher as peças dos dois, assim. E eles encontraram várias cartas pela casa espalhadas, que ele escreveu para ela. Para ela não ficar triste porque ele foi embora. Célia, o poeta tem o dom da verdade. Sabe descrever o mundo em versos. Tem a alma sempre em liberdade. Sente que vive em outro universo. Deve ser triste viver na solidão. Mais triste é saber que vou te deixar. Fica contigo a minha eterna gratidão. Jamais deixarei de te amar. Se nada da vida eu possa levar, tenha certeza, levo comigo o teu olhar, os filhos, o carinho e o prazer de amar. Ao lado de Deus estarei sempre a te esperar. Se lá em outro plano houver vida, prometo que irei te encontrar. Gritarei bem alto, querida. No céu, vagaremos eternamente, sem nos separar. Vili Zumblick.